Apesar de todas as notícias ruins que a gente tem e da fumaça que cobre o céu do Brasil inteiro, Deus abençoe que a gente possa ter um bom momento de estudo e de reflexão, né? Até porque eu acho que hoje, então, gente, vai ser um dia ruim, porque o nosso estudo hoje, eu acho que ele vai ser pior do que o que está acontecendo no Brasil atualmente. Porque nós vamos fazer uma imersão na realidade. E eu quero fazer essa imersão na realidade. Iracilda faz um comentário que é muito interessante. Ela fala que ela discute assim: olha, por que que no meio espírita há uma tendência muito grande a atribuir tudo ao espiritual? Ela acha que isso tem a ver com a necessidade de fugir da realidade, que é muito dramática, e que é preferível fechar os olhos e não ver, e inventar explicações baseadas na reencarnação, né? São espíritos que estão em processo de expiação e etc., né? Para fugir da realidade que é bruta. Então, eu quero começar pegando três histórias, micronarrativas, para essas micronarrativas orientarem nosso estudo a respeito de pena de morte, que é o assunto de hoje, tá? Essas três micronarrativas, a primeira delas é um palestrante espírita que nós tivemos de não chamá-lo mais para fazer palestras na Fraternidade Espírita, porque lá a gente tem o hábito de ter um breve debate após a palestra, onde as pessoas podem fazer perguntas, né? A gente conseguiu manter esse hábito, apesar do conservadorismo, né? A gente conseguiu manter esse hábito. Então, na última palestra que esse colega nosso fez, é, ele admitiu publicamente, né? Porque pelo assunto que ele abordou, ele entrou em certos meandros, e aí as pessoas no final foram perguntar para tentar entender melhor, e ele, como era coronel da polícia e palestrante espírita, ele foi explicado o que se tratava, e narrou uma operação policial e etc. E ele contou que eles tiveram que, infelizmente, segundo ele, né, tiveram que dar fim à vida de uma pessoa dentro do presídio, né? E ele contou, né? Ele contou que eles combinaram lá com o pessoal de facção, né? Pessoal que já é envolvido com crime, e houve uma briga interna e a pessoa foi morta, e foi a maneira que eles encontraram de resolver o problema. No dia eu fiquei tão chocado que eu falei, peraí, ele está admitindo publicamente um crime, né? Um crime. Porque o fato de ele ser um policial, uma autoridade policial de alto escalão, não lhe dá o poder de mandar matar uma pessoa assim, porque a pessoa está inconveniente, está representando perigo para alguém, né? Ele não poderia jamais fazer isso. E eu falei, olha, é o tipo de palestrante que eu não chamo para falar na fraternidade espírita, que essa pessoa eu não vejo ela em condições de falar de amor ao próximo, caridade, amor aos inimigos, perdão para os criminosos, não vejo ela em condições de falar de evangelho, né? Então, essa é a primeira micronarrativa que eu tenho para compartilhar com vocês. A segunda micronarrativa é referente a um episódio que eu achei que é muito pertinente para a nossa discussão e que foi no programa de quarta-feira agora, a Ana Cláudia Laurindo contando o fato do filho dela, o garoto de 12 anos de idade, um garoto com ascendência negra, e andando de bicicleta na rua, a bicicleta soltou a corrente, ele pegou uma pedra para bater na corrente, encaixar a corrente, né? É coisa de menino. Quem já foi criança assim, mais na rua, mais solta, sabe o que eu estou dizendo. Eu acho que talvez vocês não tenham sido, né? Mas aquelas coisas de menino mesmo. Pega uma pedra lá, bate, arruma, arruma, arruma. Terminou, foi e jogou a pedra assim. Ele não percebeu que estava passando uma viatura da guarda municipal. E a viatura da Guarda Municipal, no que ele jogou a pedra e acertou na viatura, eles já pararam imediatamente e vieram para cima dele. Ele, criança, 12 anos, sem saber o que fazer, montou na bicicleta e tentou fugir. Bom, não precisa nem contar o resto da história, né? E esse menino foi espancado pela polícia, uma criança de 12 anos. Ele foi espancado, ele chegou em casa com uma bota, sinal de bota, na camiseta dele, nas costas, né? Que o policial, inclusive, pisou nele, no chão, né? Sobre ele, e uma tragédia. Então, a mãe contando para nós, desde essa data, esse menino nunca mais conseguiu se articular, ele entrou num pânico, medo, situação desesperadora, começou a ter problema de escola,
e acabou se envolvendo com. Ela acha que ele se envolveu com pequenos usos de droga, né? E aos 16 anos ele foi. E aí os pais, o que ela contou que achei interessante, os pais indignados foram tentar reclamar, né, do que aconteceu. Foram à procuradoria, denunciar, foram para a imprensa e passaram a receber ameaças, tá? Da parte da polícia, da parte de gente de alto escalão do governo, eles passaram a ser ameaçados, tá? E aí eles acharam que ser ameaçados não justificava, eles insistiram e peitaram as ameaças, peitaram o poder público e continuaram da denúncia. Quando o menino dele tinha 16 anos, o menino dele foi assassinado sem nenhum motivo por um outro garoto de 17. Eles não admitem, até hoje, eles acham que a morte foi encomendada, né, por alguém da esfera pública, tá? Então, assim, é um outro caso que eu acho que é interessante para a gente discutir o tema de hoje. E o terceiro micro caso que eu quero trazer para vocês é o de um garoto lá da fraternidade a quem eu aconselhei que fugisse, né? Eu falei para ele, meu filho, foge, vai para qualquer lugar, some porque aqui você não tem condições de você continuar vivendo, né? A família dele toda estava sendo morta, estavam sendo mortos um a um, né? E ele foi contar de onde que isso começou. Ele contou de onde que isso começou, não, que já vinha problema, né? Ele tinha um tio que era usuário de droga, que fazia pequeno tráfico, e um dia a polícia atrás do tio dele entrou na casa da avó dele, né? Entrou na casa da avó dele e começou a espancar a avó dele para dar conta de onde estava a droga do tio. E a hora que ele viu a polícia batendo na avó dele, ele não resistiu e avançou contra o policial. Aí ele ergueu a camisa e assim e me mostrou as costas, né? Todas marcadas de cicatrizes. Ele falou assim: olha, isso aqui é o que fizeram comigo. Eles retalharam as costas do menino, tá? Parece que eles pegaram uma bainha de facão que tinha lá na casa, alguma coisa assim. Retalharam as costas. O menino tem as costas inteiramente retalhadas. É uma cicatriz só, de cima até embaixo nas costas dele. Então, assim, não precisa nem dizer que ele tem ódio da polícia, né? E ele nunca se envolveu nem com droga, nem com crime, nem com furto, nem com nada, né? E eu falei para ele esse dia, eu falei, meu filho, foge. Se você ficar aqui, você não vai sobreviver, né? O Brasil é grande, caça um lugar para você ir, para você tentar começar a sua vida, porque se você ficar aqui, você não vai sobreviver, né? Então, assim, essa é a realidade da Vila Mutirão, onde existe a fraternidade espírita. A gente que vive lá dentro, a gente sabe que logo que o atual governo tomou posse, tá, que existia uma lista de nomes de garotos que já tinham alguma passagem pela polícia, seja porque pegaram um menino com um pouquinho de droga, seja por um caso, um incidente desse da GCM ou algo parecido, tá? Mas existia uma lista de garotos ali da região. E, claro, o que a gente ouviu também é que existia, que essa lista era Goiânia, Aparecida de Goiânia, toda a região da Grande Goiânia, né? De garotos que, se tivesse uma segunda ocorrência, era para a polícia não prender mais, era para matar, né? Então, assim, e muitos jovens nossos morreram nesse processo, tá? Muitos que a gente conhecia, muitos garotos ali que conviviam ali com a gente sabia, às vezes eram garotos usuários de droga, garotos que às vezes até faziam pequenos furtos mesmo, né? Houve, assim, o que é chamado de limpeza, houve uma operação de limpeza, né? Então eu quero que a gente discuta hoje a questão da pena de morte a partir dessa perspectiva, tá? Eu não queria que a gente discutisse a pena de morte somente verificando o fato de que no Brasil, se não me engano, desde o novo Código Penal, né, de 1940, 1940 é o civil, né? Mas que a pena de morte foi eliminada, tá? Então, assim, 47. 37 é? 47. 47. Obrigado, Alfonso. Então, Só se mantém ainda em situações de guerra. militar, Ela tem exatamente. algumas possibilidades em situação de guerra. Em situação de guerra. Então, assim, eu vejo assim, muito comumente as pessoas enaltecerem o Brasil porque a pena de morte foi eliminada,
Não existe mais pena de morte na legislação brasileira, em que pese ainda existir em vários países do mundo, mas não existe no Brasil, e por isso o Brasil é apontado, inclusive, né, como Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Nem pena de morte existe mais aqui. Mas aí a pergunta que eu faço é assim, olha, o que mudou efetivamente nesse sentido? Se a gente for pegar hoje, que não tem mais pena de morte, e for pegar quando tinha, como é que a gente pode comparar essas duas situações à luz do que acontece hoje? Só o ano passado nós tivemos mais de 15 mil mortes, né, em situações bárbaras, e só pelas mãos da polícia a gente teve uma quantidade imensa, né? Então, assim, como é que a gente pode analisar isso, tá? Então, eu quero começar por aí com o estudo de hoje. E a primeira questão que eu mandei para vocês, dessa vez eu mandei, gente? Parece que eu mandei, né? Ah, então tá bom. O primeiro ponto que eu quero discutir é aquele número um que eu comentei com vocês, né? O PL 6.125/19, que prevê o recurso do excludente de licitude para os policiais e membros das Forças Armadas que cometerem assassinato em operações de garantia da lei e da ordem, né? O projeto estabelece que não há crime nas mortes ou lesões ocorridas em confrontos policiais no caso de reação à injusta agressão. O policial só poderá ser responsabilizado se houver excesso de força intencional. E mesmo nesses casos, o juiz poderá atenuar a pena. Como a gente pode analisar essa proposta à luz do entendimento espírita? Eu queria ouvir vocês. Bom, vamos por partes. Por partes. Se for só à luz da doutrina, qualquer tipo de violência é recusada pela doutrina, né? Ele chega aqui e citar a questão do duelo, que na época era legal. Qualquer tipo de violência, pela doutrina, seria considerado, não é aceita pela doutrina. Agora, o projeto em si, o que ele faz é dar garantia ao militar, seja ele polícia ou do exército, a poder fazer a ação sem estar sujeito a uma incriminação por ações, seja jornalísticas ou seja da própria comunidade. Por quê? A GLO, a própria Constituição permite, e existe uma lei, eu não lembro mais o número, mas é logo depois da Constituição, de 99, né? A Constituição de 88, 10 anos depois da Constituição, tem uma lei que regula todo como pode ser pedido uma GLO e quais as condições que o presidente da República ele é o único que pode decretar uma GLO. É como se fosse um estado de sítio regionalizado, né? Porque o estado de sítio seria na situação do Brasil inteiro. A GLO é uma situação regionalizada. Pode ser regionalizada num estado, numa cidade ou até numa região da cidade. Ela pode ser decretada, os limites de atuação dela pode ser bem limitado. E para evitar que hoje o Ministério Público tenha uma força muito grande, para evitar que esses policiais envolvidos na GLO sejam colocados em julgamento em qualquer situação do trabalho que ele foi colocado ali. Não é uma situação normal de atividade policial. É completamente diferente do um grupo policial entrar numa favela atirando sem ação, sem uma autorização prévia. E, geralmente, a GLO ela é pedida ou pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Executivo daquela região. E ela é formalizada pelo presidente da República e pode ser desfeita, ou seja, desautorizada pelo Senado Federal. Então, existe um regramento muito forte. E o que o projeto diz é o seguinte: a partir do momento que ele entrou numa ação, naquela ação, ele só vai poder ser julgado se houve excesso
por parte da corporação que executou aquela ação. Então, fica a situação seguinte: primeiro é necessário provar o excesso para depois entrar em julgamento os indivíduos que participaram. Que, a rigor, é uma situação quase que de guerra. Então, quem é o responsável por uma situação de guerra é o comandante daquele grupo e os superiores. Então, uma situação de julgamento desse tipo de caso não deveria ser individual do policial. É isso que a lei está dizendo, que esse projeto está dizendo. Então, o projeto, em termos legais, dentro do padrão legal brasileiro, ele é bastante, eu acho que garantidor para o serviço policial. Então, agora, se a gente for analisar pela doutrina, ela. E tem uma coisa, ele é um projeto, eu diria que bastante democrático. Por quê? Porque exige uma passagem de poder, de autorização, que vai desde o prefeito, se for quem pediu, até o presidente da República. Então, e todos os legislativos envolvidos podem participar nesse processo. Uhum, ok. Nadir, com a palavra. Para mim, eles estão querendo, esse projeto é uma autorização de desumanização do pessoal que mora em favela, dos pobres. Aqui em São Paulo já acontece isso, e já está acontecendo. Então, assim, é um projeto que eles na realidade, eles já atuam dessa forma, né? Eles só querem deixar a lei mais clara, né? Para a polícia ter um aval, né? De quando ela mata, ela seja solta, não incorra nenhum perigo, né? É uma pena de morte todo dia nas favelas aqui. O segurança do prédio do meu filho, não sei se vocês souberam, lá na favela do Morumbi, o que a polícia chegou lá? Ela chegou lá e matando, e para a reportagem é bandido. Na verdade, o cara matou assim, a queima-roupa na rua, né? E aí, para a reportagem, o cara saiu com o bandido, só que não, o cara era trabalhador, é pobre. Então, é uma lei que vai valer sim para eles. Eu acho que eles querem exterminar os pobres da favela, acabar com a nossa juventude. Essa lei permite isso. E aí a polícia vai fazer o que ela quer. Em Santos, eles fizeram uma limpeza, né? Eu acho que é uma limpeza étnica, né? Que estão querendo fazer, né? Porque aquele pessoal que morreu lá na Baixada, a maioria não era bandido. E o tiro que matou, me parece que o tiro que matou o policial saiu da arma do policial. Ou seja, eles matam os colegas que não entram na sujeira deles, né? No combinado. Alguém que está atrapalhando, eu acho que tem policiais muito honestos, mas a maioria é de miliciano, é de mau policial, né? Então, que chega... Eles entraram na favela há uns anos atrás e mataram num baile funk muitos jovens. Muitos jovens. E esse secretário aí, que não tem nenhuma capacidade, que entrou aqui em São Paulo agora para agradar a família Bolsonaro, ele não tem nenhuma... Eu acho que nem coração esse cara tem, né? Para mim, é uma incompetência danada, e está fazendo o que eles querem fazer, né? Tá chegando nas favelas, fazendo o que bem entende e matando. Então, para mim, essa lei que eles querem que passe, só uma correção. aqui. Nenhum desses casos que você citou foram GLO, tá? Então, Não, isso é uma ação de policial que deve ser controlada. Lei, concordo plenamente contigo. querem A lei não está falando isso.
Mas eles querem, é isso, eles querem acabar com a população negra, a população favelada. Eles não vão usar uma lei dessa para prender os verdadeiros traficantes, né? Eles não vão, os ricos, eles não vão. Isso aí só vai servir para pobre mesmo, para a população pobre, a população favelada. Foi o que eu entendi do texto que você falou, mais ou menos foi isso. Eu até anotei uma pergunta para fazer para vocês aqui, assim, né? Sem a lei, nós temos esse quadro estabelecido já no Brasil inteiro. E aí, essa lei, na verdade, eu achei interessante uma expressão que você usou. Eu concordo, viu, Alfonso? Isso que você falou é interessante. Nenhum desses casos está incluído na lei. Nenhum desses casos está incluído na lei, né? E assim, e mesmo sem a lei já é assim. E mesmo sem a lei já é assim, né? E quando se colocou no dispositivo legal restringindo a GLO, já foi uma forma de negociar para que, pelo menos, restringir um pouco mais, né? Porque, a princípio, a intenção era que fosse para toda e qualquer ação policial. Aí colocaram, pelo menos, que seja só GLO. E me parece que ainda nem chegou à conclusão o projeto, ele ainda está tramitando, né? Então, assim, eu acho interessante essa discussão, que a reflexão que eu me faço é essa, sabe? Se sem a lei já existe tanto abuso, tanta violência policial, será que com essa lei ela serviria para conter ou para justificar e talvez, Deus me livre, até dar maior segurança para os abusos, né? E aí, nos casos de GLO, pelo menos, como agora a lei está se restringindo, a gente já sabe que no Rio de Janeiro, quando a GLO aconteceu, foi uma tragédia, né? Então, assim, é uma reflexão que eu acho que tem a ver. E eu achei uma coisa que você falou importante, Alfonso. É o que a doutrina espírita diz disso, né? E eu acho que aí sim, o espiritismo tem uma proposta muito clara, que é voltada para a educação. É voltada para a educação, é voltada para o cuidado, para a assistência, para a prevenção, né? Então, eu penso que é muito interessante que a gente não perca de vista o fato de o Estado usar o aparato legal, e normalmente o Estado não é o Estado, né? É quem está por trás dele, né? O Estado ele não é um agente autônomo, independente, né? A gente vê pelas manobras. Tem um filme que é maravilhoso, ele chama Muito Além do Jardim. Eles mostram como que o Partido Republicano dos Estados Unidos descobriu uma vez um jardineiro que tinha umas tiradas muito espirituosas, umas falas muito interessantes. Eles falaram, gente, esse cara é o ideal para ser o nosso próximo presidente da República. Não porque ele entendesse qualquer coisa de governo, de, de, de política, tá? Mas é porque ele era capaz de agregar os votos que eles precisavam conseguir para eleger um presidente da República. Porque quem continuaria mandando seriam eles. Eu achei muito interessante. O filme é muito usado em aula de ciência política para mostrar como que o jogo da política funciona, na verdade, né? As pessoas que estão aí aparecendo nos cargos, eles, na verdade, eles representam, na maioria, grupos de poder, né? Grupos de poder. E a gente tem que estar atento para entender quem está por trás de cada grupo desses e quais são as verdadeiras intenções, né? Porque senão a gente acaba, sem querer, validando coisas que são contra os nossos próprios interesses, muitas vezes. Então, eu acho interessante essa reflexão. Eu acho que a gente não vai, e nem a minha pretensão, esgotar ou chegar a qualquer conclusão, tá? Foi só para a gente refletir mesmo. E aí eu coloquei um outro segundo ponto para vocês. O artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, estabelece que ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi assinada em 1948 por, parece que 80 países, né? Na intenção de criar um norteador para a organização dos diversos países. Entretanto, no Brasil, nós temos duas situações de uso da tortura. Em situações de ditadura, como no período de 64 a 85, que a tortura foi largamente utilizada, e no cotidiano das forças policiais, onde a tortura tem sido um recurso usual para a obtenção de confissões de crimes e para a denúncia de coparticipantes. Tá? O caso que eu comentei com vocês, do garoto de 12 anos, né, que a família passou a ser perseguida
tanto pela polícia quanto pelo poder público, porque a família reclamou do filho de 12 anos ter sido torturado pela polícia municipal, né? Então, assim, essa é uma prática corriqueira. A gente que está lá na Vila Mutirão, que é um bairro de periferia aqui em Goiânia, a gente, de vez em quando, até a gente faz questão de dar a cara a tapa e ficar junto da polícia quando eles estão abordando algum jovem, né? A gente, algumas situações, a gente já chegou junto mesmo, porque a gente sabe que se não tiver ninguém junto, eles batem, eles maltratam, eles agridem, eles são muito violentos, né? Então, assim, então a tortura, na verdade, ela continua existindo, apesar dos direitos humanos, tá? E aí eu queria que a gente lesse as questões 752 e a 756, tá? Para a gente, que tem a ver, né? Tem a ver com o nosso assunto. Eu vou colocar ela aqui na tela e gostaria que alguém lesse para nós, para a gente pensar um pouquinho sobre ela e como que a gente compreende a nossa sociedade, tá? A partir dessa perspectiva. Pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que ele tem de pior. Pois se a destruição, algumas vezes, constitui uma necessidade, a crueldade nunca o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Vamos pular para 756? Vamos ler as duas e conversar sobre as duas. Eu marquei aqui a 756 também, nem me lembro. Aqui, tá. Tá, vamos ler também a 756. Continua para nós. A sociedade dos homens de bem será, um dia, expurgada dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que se encontram deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas para renascer com outro envoltório, e como terão mais experiência, compreenderão melhor. O bem e o mal, lei de destruição. O bem e o mal... Opa, compreenderão melhor o bem e o mal, né? Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, cuja arte de aperfeiçoar o homem tem encontrado, neles desenvolvendo qualidades novas. Pois bem, só após várias gerações é que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Tá. Eu já nem lembro porque eu botei essa 756 junto, mas eu achei que ela poderia nos ajudar em alguma coisa. Como é que a gente pode, então, gente, compreender essa questão da violência policial, a lei da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a lei dessa visão espírita sobre a questão da crueldade? De novo, devolvo para vocês. Eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos, que é de Michel Foucault, Vigiar e Punir. Ele faz uma análise, a partir do século XVI, XVII, sobre as penas punitivas, né? Principalmente o suplício. E era a lei, era o senso comum que como deveriam ser punidos os crimes, né? E uma das coisas que ele fala que tem três características principais. A principal delas era tirar a humanidade do infrator para que ele pudesse ser punido. Então, essa crueldade que a gente vê hoje nos policiais, que se combate muito, né, já que essas penas, felizmente, não existem mais nos códigos penais de nenhum país, mas a sensação de que a punição tem que ultrapassar a questão do encarceramento e ser física ainda predomina no ser humano. É uma espécie de não vou dizer que é uma pulsão freudiana de morte, né, ou nem de vida, mas é algo que tem a ver com o quê? Você é superior a quem praticou o mal, então aquele tem que ser punido não só com a perda da liberdade, mas às vezes com castigos físicos e até com a morte, no caso de linchamento e outros espancamentos, né? Então, eu acho que ainda faz parte do ser humano esse código que havia era legal, né? Era lei alguns séculos atrás, mas que ainda deixou suas marcas nos sistemas de punição dos crimes, né? Obrigado, Marjorie. Obrigado. Alguém quer acrescentar mais algum comentário? Quando a gente estava lendo a questão 756,
O que me chamou a atenção é que quando a gente lê a resposta, parece que existem homens maus e homens de bem. Parece que existem duas categorias, e a questão é se um dia esses malfazejos sairão do convívio. Deslocado um pouco da circunstância do mundo de provas e expiações, que não existem homens maus e homens bons. Existem seres humanos que têm seu lado bom e têm seu lado mau, né? E que a gente estuda, né? Que não é que tem mais gente ruim do que gente boa, é porque o mal predomina em cada indivíduo, né? O mal é maior que o bem dentro de mim, o mal é maior dentro do bem, maior que o bem dentro de cada um de nós. Isso me chamou muita atenção, que parece que o mundo é dividido em dois, os bonzinhos de um lado e os mauzinhos do outro. O que justifica aquela bendita frase que a gente vive escutando, né? Que direitos humanos são só para humanos direitos. Como se existisse um humano direito no mundo de provas e expiações. Nenhum de nós é direito, né? Então, se fosse assim, não deveria existir direitos humanos para ninguém. Quando eu ouço, infelizmente, eu sou cercada, até familiarmente, por algumas pessoas que comemoram que é mais um CPF baixado, de vez em quando eu ouço essa atrocidade perto de mim, é sempre aquele argumento, né? Assim, mas o bandido faz pior. Aí eu sempre conto o argumento, mas você vai esperar ética de bandido? Você tem que exigir ética das forças policiais. Você vai o quê? Vai igualar? Você espera uma relação de igualdade entre a polícia e o bandido? Não, o bandido ele é antiético mesmo. Agora, a polícia não pode ser antiética como o bandido é. Né? A gente tem que ter uma ética de comportamento diferente. A gente não pode querer igualar as coisas, né? E essa muitas vezes é o argumento que a gente escuta para justificar essas atrocidades aí que a população sofre na mão né, das autoridades. E essa questão que a Marjorie comentou, eu vejo muito essa questão da tolerância à tortura muito numa visão escravocrata, né? Da subjugação, independente da cor da pele, mas da ideia de que é possível um indivíduo subjugar o outro. Né? Eu vejo tanto nas relações de subjugação trabalhista, de subjugação social, eu vejo uma sociedade escravocrata que ainda se divide nos senhores e nos subordinados, da mesma forma que se dividiria nos homens de bem e nos malfazejos. Ok. Pois é, eu acho isso interessante. E, Lavínia, eu até quero, assim, botar uma pitadinha de sal numa questão Um que você molho. falou. Quando você falou, assim, que nós somos, cada indivíduo tem a prevalência de um pouco mais de bom, um pouco mais de mal, né? E, assim, eu vejo também, tem um elemento em sociologia que eu acho que é importante, que é você considerar que, quando você junta uma coletividade, o resultado da ação dessa coletividade, ela não é exatamente a soma das ações individuais, né? Então, por No exemplo, último grupo de estudo que eu participei, eu usei o exemplo que você dá do linchamento. é, Exatamente. eu, Achei eu, incrível. Virou minha varinha mágica quando o povo veio falar disso. então, assim, eu acho que até isso é importante a gente perceber assim, olha, que além da propensão ao bem e propensão ao mal, que está dentro de cada um de nós, eu gosto muito de uma sentença que é atribuída ao Chico, a gente já não sabe o que é lenda, o que é realidade no caso do Chico, porque já tem muita lenda, né? Mas dizem, né, que alguém perguntou para ele como ele conceituaria um criminoso e ele teria respondido, se é verdade ou não, não sei, né? Que é qualquer um de nós que tenha sido descoberto. Então, assim, e a gente sabe que o Chico ele era muito crítico mesmo dessas coisas, ele tinha uma sensibilidade humana muito desenvolvida. Eu admiro a personalidade do Chico, né, a pessoa do Chico Xavier. E, assim, se a gente for pensar bem, né, eu não vou confessar os meus crimes aqui diante de vocês, ou os que eu já tive vontade de cometer, porque ficaria muito feio. Eu sei que isso aqui vai estar gravado, vai estar disponível para o público, né? E eu não quero demonstrar toda a podridão que já me passou pela mente, né? Porque senão pode ficar assim muito escandaloso e talvez eu possa induzir pessoas a pensar coisa muito ruim e eu não quero. Mas assim, qualquer um de nós, se a gente for analisar todo o nosso histórico de vida e as situações mais desafiadoras que a gente viveu,
A gente sabe que a gente não é flor que se cheire e que a gente pode não ter cometido muita atrocidade porque a gente não estava com poder na mão, a gente não estava em circunstâncias favoráveis, a gente não estava. Talvez a gente tenha tido elementos contingentes que nos levaram a refletir antes de agir, né? E que se a gente estivesse numa condição diferente, talvez a gente fizesse loucura, sabe? Então, assim, eu acho muito interessante essa fala do Chico, porque ela nos convida a uma autorreflexão. E aquilo que Jesus fala, né? Para a gente superar essa mania que a gente tem de julgar os outros. Porque a gente julga segundo as nossas medidas e a gente nem sempre tem condições de garantir que essas nossas medidas são justas, né? Julgais pelas aparências. Então, eu acho que é muito interessante isso que você traz, sabe? E acho que a gente tem que tomar cuidado em discernir como é que a gente pode compreender quando é uma coletividade, né? Em coletividade, que valores a gente permite, que valores a gente admite, que valores a gente valida, sabe? A gente tem que pensar isso em termos de coletividade. Às vezes, até eu, enquanto indivíduo, renego algumas coisas, mas enquanto coletividade eu justifico. Olha que contrassenso, né? Então, assim, eu acho que são reflexões para a gente fazer, né? Vou passar para a Marjorie, depois para o Alfonso e entrar com o nosso terceiro item em seguida. Marjorie, com a palavra. Eu queria dizer duas palavras. Eu fui repórter de polícia durante mais de 10 anos, 12 anos. E eu sempre tive muito interesse na criminologia. O que leva o homem a praticar o crime, né? O homem, a mulher, o ser humano a praticar o crime. E segundo os estudos de criminologia, na população carcerária, em estudos que eles levantaram, somente 40% da população carcerária tem um instinto criminoso. Ele iria praticar um crime em qualquer momento de sua vida, foi naquele momento e foi pego. Mas ele tem essa propensão. O restante são criminosos de ocasião, passionais, por paixão, por oportunidade, que seja. Então, com relação a que todos nós temos os instintos mais negativos prominentes, eu não concordo muito, não, por conta desse tipo de esse percentual grande mesmo, né? E a outra coisa é que eu também sou jornalista e eu aprendi uma coisa, é muito mais atraente para o público em geral a notícia ruim. É o que vende, é o que dá manchete, é o que chama atenção. Tanto que existe um site chamado Boa Nova, Boa Notícia, que ele procura publicar sempre notícias boas e ele não chama tanta atenção. Então, assim, eu acho que o mal ele é escandaloso, né? Ele grita, ele mostra, e o bem é mais discreto. Então, assim, a gente não tem uma visão correta mesmo de como é a população desse planeta, a não ser quando a gente vê atos de bondade, atos de correção, aí chama uma atenção enorme, devolver uma carteira, ajudar uma pessoa que teve uma dificuldade extrema, tendo um carro pegando fogo, enfim, é uma visão assim de que o mal prevalece, mas eu acho, pelo que eu tenho da minha experiência, eu acho que não. Olha, eu gostei dos dois comentários. Eu achei tanto a da Lavínia quanto da Marjorie, dois comentários bastante pertinentes, né? O mal, eu concordo com a Marjorie que o mal não prevalece, mas uma frase muito comum, minha avó adorava essa frase, que a ocasião faz o ladrão. Então, a situação, se a pessoa se deixa levar por suas paixões, ela acaba cometendo o crime, grande ou mal. Vivem dizendo que o Chico só tinha primário, mas esse pensamento que ele traduz nessa frase está em Tratado Político, Teológico e Político de Spinoza, em 1600 e qualquer coisa. Tá? Então, o Spinoza, na ética de Spinoza, a gente vê muito claro aquele indivíduo que segue a razão, raciocina em cima de todos o fato que ele está presenciando, ele segura as suas paixões, ou deixa somente suas boas paixões participarem ou exaltarem. Então, eu acho que isso está muito dentro do que o Espiritismo prega, né? Você usar a fé raciocinada não é aquela fé que você raciocina para ter fé, mas sim
que você usa sua razão para segurar suas paixões, ou não leve a fé por paixão, leve a fé por raciocínio. Isso é Spinoza todo. Isso não tem. Eu acho que o Kardec só não admite que puxou isso de Spinoza, porque Spinoza dizia que Deus e natureza eram a mesma coisa. Então, Kardec não podia admitir que a natureza, Deus é a natureza. Era a única, acho que era a única diferença de pensamento entre os dois ali que segue. Agora, eu dou muita razão. A paixão humana, ela ainda é predominante. Por isso estamos no mundo de provas e expiações. Agora, voltando à questão do Chico, né? Muitos dizem que ele era um dos exilados de Capela. Se você pega os livros que foram escritos em relação ao exilado de Capela, a situação de Capela, Capela passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração após uma guerra nuclear que praticamente destruiu a civilização do planeta. Houve uma mortandade muito grande no planeta por conta dessa guerra nuclear. Depois de alguns séculos, o planeta recuperou sua tecnologia e aí já no mundo em regeneração. Então, é uma situação que hoje nós estamos em possibilidade de viver. A regeneração vai ocorrer em 25 anos só se a gente tiver uma guerra nuclear. Porque se for depender da evolução humana como está na 756, que é a evolução por educação, as pessoas aos poucos vão ressurgindo melhor, né? Reencarnando melhores, isso aí vai demorar mais um milênio para acontecer. Não vai acontecer em 50 anos, não. Viu, Afonso? E partindo do pressuposto que essas informações supostamente mediúnicas sejam confiáveis e retratem exatamente o que aconteceu em termos de fatos históricos, né? Que eu, particularmente, já estou... É muito mais romance do que fato histórico. Não é? Entendeu? Então, assim, até isso a gente tem que tomar cuidado, né? Então, realmente é um campo de muita incerteza. O terceiro ponto que eu anotei aqui para a gente conversar, eu perguntei para a IA do Google, tá? O Google agora disponibiliza uma inteligência artificial para a gente, que maravilha. E eu perguntei para ele, né, como que era o balanço de mortes violentas no Brasil. E aí ele me respondeu assim, olha, entre 2021 e 2023, o Brasil registrou a morte violenta intencional de pelo menos 15.101 crianças e adolescentes. E eu segmentei, tá? Peguei crianças e adolescentes, tá? Com uma média de 13,5 mortes por dia em 2022. Morrem crianças e jovens em conflitos de facções criminosas, pelo tráfico, nas mãos da polícia. Dessas mortes, 6.393 foram praticadas por agentes policiais, ou seja, 42,3% de todas as mortes. De todos os mortos, 83% são negros. Nossa polícia está entre as que mais matam no mundo. Sim, aqui tem redação minha, tá, gente? Né? Nossa polícia está entre as que mais matam no mundo e, consequentemente, entre as que mais morrem. Apenas em 2023, 107 policiais morreram em confronto e 110 por suicídio. A filósofa Susa Pisa analisa que, no caso do Brasil, em palavras dela, o racismo é o dispositivo privilegiado para a regulação da morte, pois faz com que a necropolítica se efetive em suas múltiplas dimensões. Deixar morrer, fazer viver de uma dada maneira ou matar em larga escala é o modo de ser dessa economia política da morte. Fecha aspas. E aí eu acho bom que a gente explicar o conceito de necropolítica, né? Entende-se por necropolítica uma política institucional própria da estrutura de um Estado, e é de um Estado porque não é de um governo específico, tanto que a gente vê que quando Lula ou Bolsonaro assume, isso não muda muita coisa, né? Que define o perfil das pessoas cujas vidas poderão ser descuidadas, descartadas
ou mortas. Pessoas pobres matando pessoas pobres, pessoas pretas matando pessoas pretas, como uma política de extermínio continuado. Não se morre assassinado, menos ainda pela polícia, nos bairros nobres ou nos condomínios fechados. É raríssima uma morte em bairro nobre ou em condomínio fechado. As mortes, normalmente elas acontecem nos bairros de periferia e entre a população pobre, tá? Quando muito por bala perdida numa escola pública. Numa escola particular, eu não me lembro nos últimos anos disso ter acontecido, tá? E aí, com base nisso, eu gostaria que a gente analisasse as questões 760 e 765, que eu vou, então, compartilhar para a gente ler e conversar a respeito, tá? Deixa eu compartilhar e eu gostaria que alguém se oferecesse para ler. Quem se oferece? Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Incontestavelmente, a pena de morte desaparecerá e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens forem esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está bastante afastada de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não víssemos entre os povos mais adiantados um progresso nas restrições feitas à pena de morte e a natureza dos crimes aos quais se limita sua aplicação. Se compararmos as garantias com as quais a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade de que se utiliza para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com que se praticava em tempos que ainda não são muito distantes, não poderemos ignorar a senda progressiva pela qual caminha a humanidade. Pausa. Comentários antes de a gente ler a próxima? Vamos lá. Fazer só um comentário, né? O Ah, Brasil, a pena de morte só foi extinta no meio do século passado, porém a última morte por pena de morte foi ainda com Pedro II. Vocês podem procurar o livro A Besta de Macaé, que foi um indivíduo acusado de ter assassinado a esposa e dois funcionários da fazenda de uma maneira bruta, né? E ele subiu a forca negando que tinha sido ele que tinha feito aquilo. Inclusive jogou uma praga em cima de Macaé, que Macaé seria uma cidade sem futuro por 100 anos. Isso realmente ocorreu. Sempre foi uma vilinha de pescador durante praticamente todo o século XX. Então, oficialmente, no Brasil, não se morre de pena de morte. oficialmente, né? Oficialmente. Mas, infelizmente, vemos isso demais no jornal, né? Nos noticiários. E se formos pensar em termos espírita, é uma senhora besteira. Se você está praticando uma morte de alguém que realmente é um estorvo para a sociedade, a rigor você está dando mais liberdade a esse indivíduo, a esse espírito, a atuar do jeito que ele quiser. Então, não justifica de maneira alguma, pelo espiritismo, qualquer pena nesse sentido. E aí, Alfonso, eu ainda quero fazer uma pergunta, até vou perguntar para você mesmo, tá? Mas depois quem quiser responder também, né? Qual das penas de morte é mais, se é que isso é possível dizer, né? Mas seria mais decente ou mais justa? A pena de morte legalizada ou essa que tem hoje? Bom, se você for falar em decente e justo em termos de justiça, a pena legalizada ela tem todo um processo legal para ser aprovada em uma situação de a maioria dos países que ainda a usam, elas permitem, ele tem um tempo grande entre a confirmação da pena
e a execução, porque permite recursos nesse período. E eu diria que a pena de morte menos sofrida para quem a sofre, para quem é punido por isso, eu diria que a injeção letal e a guilhotina são as mais eficientes. Não, mas não quero São entrar nesse ponto. Eu quero ficar só na comparação mesmo da legal e da não legal. Agora, se ela é ilegal e pronto, não tem justificativo. Não, pois É, mas porque assim, atualmente você tira o direito de defesa, né? você tira o direito de defesa. Na pena legalizada, pelo menos você dá o direito de defesa da Você pessoa. Hoje em tira o dia, direito do contraditório, você tira o direito de defesa, você tira o direito de apelação, você tira todos os direitos, né? Você tira todos os direitos. E o que é pior, a decisão nem mais passa por um juiz. A decisão é de um policial, a decisão é de alguém que está lá na ponta, né? E que decide que aquele alguém merece morrer. E pronto, né? Não, Então, assim, sem ter certeza se é sem o ter criminoso, certeza. que é pior. Aliás, não, e normalmente não é propriamente o criminoso. Eu não diria normalmente, mas uma porcentagem muito alta não tem participação nenhuma em crimes. Né? Ou então, assim, são crimes tão acho que ainda tem uma. insignificantes, são crimes tão insignificantes, né? É o menino que ofendeu o policial, é o menino que estava com um pacotinho de maconha, que estava entregando, fazendo pequenas entregas de uma droga que é ilícita, né? Então, assim, eu diria assim, como que é monstruoso, como que o processo de extermínio hoje, né, que é um processo de extermínio, ele é muito mais brutal do que quando a pena de morte era legalizada, né? Então, assim, a gente também não adianta a gente passar pano para a realidade, né? Você ia falando, Lavínia, perdão, te cortei. Não, aí é uma questão um pouco técnica, né, na verdade, assim, porque às vezes existe crime, existe prova da autoria, até você não tem, o rapaz, sei lá, o criminoso foi pego em flagrante, com tudo muito evidente, mas a gente tem o que a gente chama de excludentes de ilicitude, né? No Código Penal você tem o estado de necessidade, inexigibilidade de conduta diversa, você tem uma série de alegações que são possíveis de serem feitas, até a própria imputabilidade do agente, a gente não sabe se aquela pessoa tem alguma disfunção cognitiva que não, né, que tira o discernimento dela. Então, tudo, ainda que a materialidade esteja comprovada, que a tipicidade da conduta esteja evidente, tem outras coisas que precisam ser analisadas, né, Sem antes de você contar bater o as martelo. chincanas. As Oi? chincanas. Sem contar as chincanas judiciais que Sim, a não, gente não, sem. vê por aí a Eu não tô rodo. nem. Não, porque acaba que a gente tem mais uma vez uma segregação social, porque só quem tem condição de ter bons advogados que vai ter capacidade de fazer esse tipo de análise. Então, é mais uma vez que é negado a uma parcela da população um atendimento jurídico adequado, né? É uma coisa que a gente sempre escuta na faculdade. Ah, mas você vai ter coragem de defender bandido? Aí, se aparecer para você defender um assassino, um estuprador, você fala, não, eu vou defender para que ele tenha um julgamento justo, não obrigatoriamente porque ele seja absolvido, mas que ele, né, Com tenha seus direitos garantidos, né? Que garantidos, pena exato. a E aí que Vera eu não está aqui, que a Vera foi advogada penal criminalista. muito tempo, né? E Marjorie, já te passo, viu, Marjorie? Não te ela perdi de vista, dava não. o conselho, inclusive, do indivíduo. Fuja. No Brasil, você consegue se esconder com certa facilidade. Então, fuja. Não fique aqui, não, que aqui você, como você comentou a respeito da família do menino, né? Saia daquela região, que ali você está marcado. O índice de solução dos inquéritos policiais no Brasil é ridículo. Pois é, gente, eu acho assim, olha, essa análise, quando a gente fala de pena de morte, não dá para ficar só no aspecto jurídico, normativo, legal, e não discutir essas outras questões, tá? Que eu diria assim, olha, que a pena de morte hoje ela passou a ser um assunto absolutamente secundário diante do que acontece enquanto política pública, né? Política de Estado em relação a populações supostamente criminosas, e até a gente entender também que o crime é uma definição social, né? O próprio crime ele é uma construção social. É a gente que define o que é crime e o que não é. Então, por exemplo, hoje, por incrível que pareça, é crime um garoto fazer uma entrega de um pacotinho de 50 gramas de maconha, tá? Pegar aqui na casa do fulano e entregar para aquele cara que está parado ali na avenida. É crime.
tá? E lá na Vila Mutirão, pelo menos, eu digo assim que a gente vive, né? Hoje menos, porque acho que a própria polícia hoje já está mais corrompida, graças a Deus. Nesse ponto, a corrupção policial às vezes até é benéfica, tá? Né? Até é benéfica. Então, eles próprios têm interesse no processo, né? Então, talvez isso seja menos dramático para os meninos hoje, tá? Mas assim, olha, a coisa mais comum é traficante pegar uma criança de 7, 8 anos para fazer uma pequena entrega, porque ele não quer se expor. Então, o que ele faz? Ó, eu te dou esses 10 reais aqui, se você for lá entregar isso aqui para aquele cara que está sei lá, naquele Honda Civic lá, ó, né? O menino vai lá e entrega, tá? Para ele é ótimo ganhar 10 reais, ganhar 5 reais, para ele é ótimo, né? Se no final do dia ele ganhar 30, 20, 30 reais, isso para ele é maravilhoso. Então, assim, só que a gente também não pode fechar os olhos, que é esse menino que amanhã a polícia vai estar cobrando dele pedágio para manter ele vivo, né? A polícia vai estar, a facção criminosa vai estar exigindo fidelidade dele, vai estar exigindo determinados pactos de lealdade que eles têm entre si, né? E que se ele fugir da linha por qualquer motivo, ele pode ser morto ou pela facção ou pela polícia, qualquer um dos dois, né? Então, assim, a pena de morte hoje, ela é um instrumento que está generalizado e banalizado na sociedade. A própria sociedade defende que bandido bom é bandido morto, né? Então, assim, a gente precisa olhar isso com muito critério, porque bandido bom e bandido morto não combinam com o espiritismo em nenhuma hipótese. Eu acho bom quando você falou aquilo, né, Alfonso? Do ponto de vista da doutrina espírita, né? E é esse o ponto de vista que a gente tem que se colocar quando a gente analisa essas questões. Marjorie, você caiu e a gente segurou para te dar a palavra agora que você voltasse. Por favor, traga para nós sua contribuição. Chama atenção para aquela estatística sua, que além de toda essa questão relativa à violência policial, existe um adoecimento do tecido policial, 101 suicídios. É muito sério isso. O ser humano não está preparado para ser mal, tão mal. Porque você está dentro de uma estrutura da polícia em que você também é pressionado a agir como os outros agem, sob pena de ser punido, de ser perseguido. E muita gente entra na polícia com ideia, quando chega lá dentro, é uma estrutura também massacrante. Então, é toda uma doença social que nesse aparato policial, nesse aparato repressivo, existe e que causa dano em todas as esferas, em todos os setores, em todos os segmentos que estão fazendo parte daquela estrutura. Uhum. A polícia também sofre com isso, exatamente. Continua a leitura para nós, Lavínia, por favor. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não se utiliza ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, em vez de matá-lo. É preciso, aliás, abrir e não fechar a porta do arrependimento ao criminoso. Séria essa Se apenas resposta, né, gente? Essa é séria, não é? Se a gente se norteasse por isso aqui, olha, se a gente norteasse todo o nosso sistema repressivo nisso aqui, a gente não erraria, não é? A gente não não é nem erraria. só o sistema repressivo, né, Elias? É o sistema ressocializador, mais do que o Exatamente, repressivo, né? né? Porque ele aqui, o que ele propõe é isso, né? É ressocialização e não repressão. É. Continua, Lavínia. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem sempre crê que uma coisa é necessária quando nada de melhor encontra. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos campos da ignorância em nome da justiça. Eu adoro lembrar que Jesus foi uma das vítimas de pena de morte em uma determinada época. Tiago, Pedro, Paulo, né? Foram De todos um crime político, diga-se de passagem. crimes políticos, né? Então, assim, é muito interessante que a gente não perca isso de vista. Vai lá, 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte será um indício de progresso na civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta ao leres a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade, das torturas
que se afligiam ao condenado e até ao acusado para arrancar dele, pelo excesso dos sofrimentos, a confissão de um crime que muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tiverdes vivido naqueles tempos, terias achado tudo isso normal, e talvez tu, como juiz, tivesses feito o mesmo. É assim que o que parecia justo numa época parece bárbaro em outra. Numa outra, perdão. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Continuarão mudando até que se harmonizem com as leis divinas. Eu adoro esse final, que sinaliza assim, olha, que o objetivo é que as nossas leis humanas se harmonizem com as leis divinas. Leis divinas, a gente sabe que não existem propriamente leis divinas, mas que é um sinalizador assim, olha, né? Com algo superior aí em termos de humanidade, em termos de cuidado com o outro, de amor ao próximo, de solidariedade, né? A gente não pode perder isso de vista, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Lê a próxima, 764. Jesus disse: Quem matou com a espada perecerá pela espada. Estas palavras não são a consagração da pena de talião e a morte imposta ao assassino não será a aplicação desta pena? Tomai cuidado. Vós vos tendes enganado a respeito destas palavras, como a respeito de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis esta pena a cada instante, pois sois punidos por aquilo em que pecastes nesta vida ou numa outra. Aquele que fez seus semelhantes sofrerem estará numa posição em que ele próprio sofrerá o que tiver feito o outro suportar. Este é o sentido dessas palavras de Jesus. Mas ele também não vos disse: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus para vos perdoar as ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado, isto é, na mesma proporção que tiverdes pecado? Compreendei bem isso? Bem católico essa, né? É. Agora, eu gosto dela, porque é uma boa católica, né? É uma boa católica, porque mesmo sendo católica, ela fala, ó, cuidado, que pena de talião, ela é um processo da natureza, né? Da própria vida. Não queira puxar isso para sua responsabilidade, fazer você usar isso, né? Vai lá, Alfonso. Se não me engano, é a primeira pergunta onde a resposta se refere às leis de causa e efeito, Uhum. né? Porque ele não coloca, entre as leis aqui, ele não coloca a lei de causa e efeito, né? Então, eu acho que essa pergunta é a primeira, se não me falha a memória, que cita a situação de lei de causa e efeito. Aquilo que você fizer, você vai sofrer algo semelhante. A consequência. Não quer dizer que seja exatamente igual. Aquela história de que é, porque eu pisei no pé de alguém aqui, eu vou ser Alguém vai pisado. pisar no meu pé. Não. Mas na questão moral da situação, você vai passar por alguma coisa semelhante, salvo se você se arrepender antes e fizer alguma coisa que compense. Ou aquele que sofreu a falta, ou a sociedade onde você está envolvido. É, interessante, né? Com todas as ressalvas que tem, como a Lavínia disse, que é um pensamento bastante católico, né? Bastante católico. E você mesmo colocou a ressalva, não é, na natureza não é assim que acontece exatamente do ponto de vista de consequência, mas chama atenção para a gente sofre a consequência dos nossos atos. Eu acho que nesse sentido a gente não precisa nem ter dúvida. Todos a gente pode até tentar fugir da consequência, mas até o fugir já é uma consequência, porque só fugir já tem, né, o dissabor da fuga já é uma consequência do nosso ato. Lavínia, lê a restante, porque depois a gente vai. Deixa eu só fazer um comentário em relação Sim. a esse comentário da Lavínia. O cristianismo que Kardec prega, o espiritismo é cristão. A partir do momento que ele é cristão, muitas coisas que está principalmente no Evangelho é de origem católica, porque a Bíblia ela tornou um livro público através Quando eu fiz o catolicismo. comentário assim, muito católico, é porque eu acho meio punitivista, sabe? Assim, essa coisa do pecado. Não, Deus vai fazer você pagar pelo seu pecado, né? Uma coisa que a gente vem,
questionando há algum tempo. Eu me recordo uma das primeiras vídeos do Fronteiras do Pensamento Espírita que eu assisti quando eu comecei a seguir o canal. Não vou me recordar o nome da pessoa que era o convidado da semana. Ainda era no domingo, se não me engano, nem era na quarta-feira ainda o encontro, que me chamou muita atenção, que o rapaz falou assim, gente, Piaget já está aí para dizer que não adianta castigar a criança, que não adianta botar descastigo no cantinho do pensamento, que castigo físico já acabou e a gente ainda vai ficar atribuindo a Deus uma coisa que nós já, quer dizer, então nós estamos mais evoluídos que Deus, nós já evoluímos na teoria da educação e estamos atribuindo a Deus ainda essa metodologia, né? Então, assim, até acho que a gente tem que se responsabilizar pelas nossas atitudes, mas não sei se é exatamente dessa forma punitivista, assim, né? Responsabilizar é uma A, coisa, re- né? a Agora, essa lógica do reparação, pagar né? Foi nesse sentido que eu quis dizer meio católico Não, nessa visão, né? ele é antropomórfico no, uma boa parte do livro, né? Ele mantém Deus como sendo um indivíduo que tem ascensão sobre a humanidade. Eu E, costumo dizer, Alfonso, que Kardec foi genial na primeira questão, só que ele não achou como manter no restante, né? Porque ele fugiu do antropomorfismo na questão número um. Só que na hora de desenvolver a lógica, né, fica muito ele difícil, né? podia, ele podia ter lido mais Spinoza, que Spinoza Talvez, desenvolve mas, essa mas ele não lógica. aceitava. Talvez a sociedade que ia receber não estava pronta ainda para isso A também. sociedade não engolia Spinoza. Até hoje o povo ainda não engole. O meio espírita não está preparado ainda, né? Para um pensamento desse, mesmo depois do Flammarion ter escrito Deus na natureza, né? O povo ainda não dá conta de pensar desse jeito. Vamos ler a última, Lavínia, que depois eu tenho uma tarefa para vocês. Opa, deixa eu compartilhar aqui, peraí. Eu tirei para poder a gente ficar se vendo, né? Nesse aspecto, os umbandistas estão um passo à frente dos espíritas. Em que sentido? Explica. É a questão de ver Deus na natureza, né? A Ah, questão sim, dos sim, sim. arquétipos, orixás e tal, nesse ponto, embora sejamos muitas vezes classificados pelos irmãos espíritas como espíritas um tanto quanto atrasados, apegados à matéria, ao ritual ainda, nesse ponto a gente está um passinho na frente, talvez. Viu, Lavínia? Mas um dado interessante também é a questão do politeísmo, né? A questão do politeísmo. O monoteísmo, Kardec coloca ele também como um avanço, mas, assim, o politeísmo ele tem méritos muito interessantes que a gente talvez não deva fechar os olhos Mas, para compreender como que mas, eles percebem, né? mas especificamente, Elias, na Umbanda, a Umbanda não é uma religião politeísta. A Umbanda brasileira, né? Sim, não A é Umbanda Umbanda, a brasileira. Umbanda brasileira. A Porque a Umbanda brasileira Umbanda não é uma religião mais politeísta, porque Deus é um só, né? Os orixás seriam faixas da energia de Deus, né? Assim, são arquétipos, não são propriamente porque quando você divindades, pega né? no candomblé ou na Umbanda original, já Aí muda é também. outra, Outra aí é concepção. outra, é outra É. vertente. Vai lá. Nem tenho A conhecimento para Umbanda falar. brasileira é uma descendência do Espiritismo em Niterói, né? Exatamente, Essa foi boa. exatamente. Foi um Há negro espírita. controvérsias, viu, Alfonso? Sabia que há Há controvérsias a Muitas. controvérsia respeito? nessa história? Sabe quem contou sabe quem que disse que foi o Zélio que foi fundador da Umbanda no Brasil? Vocês sabem Não, quem foi que disse? Foi o próprio não. Zélio. Foi o próprio Zélio. Eu não sabia disso. Então, os historiadores não reconhecem autoridade nele para dizer que foi ele o fundador. Né? Então, assim, alguns historiadores. Né? Então, é uma questão controversa, mas tá bom, não é o nosso assunto hoje. Uma coisa é certa que ele fundou um centro espírita É, que exatamente. praticava o Isso. espiritismo bandista, isso não tem dúvida. Não tem E, dúvida, mas que já tinha muita é, coisa antes dele também, já tinha. exato. Vamos lá, 7h65, Lavínia, para a gente encerrar e eu passar agora para a prova, tá? Nós vamos ter prova hoje, tá, pessoal? Hoje a gente tem teste de conhecimento. Vai lá. O que se deve pensar da morte imposta em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na justiça. Aqueles que agem dessa maneira mostram quão distantes estão de compreender Deus e que ainda têm muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e aqueles que a impõem são responsáveis por isso, como por quaisquer outros assassínios. E aí dá para a gente entender esse afã na política brasileira por um Estado teocrático de inspiração evangélica?
né? Porque o que a gente vê hoje é isso, querem constituir um Estado teocrático de inspiração cristã, tá? Onde um dos lemas é bandido bom é bandido morto, ou seja, onde você pretende exterminar todo mundo que esteja envolvido em qualquer tipo de crime, né? Crime, com todas essas ressalvas que a gente fez, né? A Mas partir de um ele, Estado. é só um comentário assim em relação a essa questão que você está falando, você falou que o crime também é um conceito social. E aí, quando a gente fala, né, das vertentes pentecostais nessa questão, não só o crime é uma questão social, mas a atribuição de pena a determinados crimes também é uma questão social. A Exatamente. gente vê no Brasil como que os crimes contra o patrimônio têm uma pena desproporcional em relação aos crimes contra a vida. Porque, na verdade, o que quem define isso muitas vezes pensa? Eu jamais vou cometer um crime contra o patrimônio. Eu não vou roubar, eu não vou furtar. Agora, eu posso cometer um homicídio culposo, por exemplo. Eu posso ter um acidente de carro e vitimar uma pessoa. Eu posso, por exemplo, numa fúria passional, de repente cometer. Então, é desproporcional ao tamanho das penas em relação aos crimes contra o patrimônio e contra os crimes contra a vida, porque, em geral, quem define essa pena jamais vai se colocar no lugar do criminoso de um crime contra o patrimônio, mas ele pode se colocar no lugar de um criminoso de um crime contra a vida. Discordo de você, discordo inteiramente de você, e muito bem fundamentado, e você vai concordar comigo, tá? Normalmente, quem cria essa pena, ele comete os maiores crimes contra o patrimônio, Ah, sim, mas ele só não ele, vai ser pego. mas Não. ele comete de tal Mas você maneira. falou que lá no começo você falou que Chico falou que criminoso é só aquele que é pego. Então eu reafirmo a minha teoria. Marjorie, para encerrar essa parte, em seguida eu quero fazer um sorteio com vocês. Vai lá, Marjorie. É, eu discordo da discordância, que eu acho que isso aí é porque o patrimônio tem mais valor do que a vida humana. Do que a vida humana. É por isso Exatamente. que eu leio essa música. Falou tudo, Marjorie. Nesse nosso atual modelo de sociedade, o patrimônio tem mais valor do que vidas humanas, sobretudo se forem vidas humanas pobres, pretas e periféricas, tá? Se for vidas humanas do Alphaville, se for vidas humanas dos bairros nobres, aí essa vida é sagrada, tá? E qualquer coisa que aconteça contra ela é absurda. Mas se for uma vida humana, pobre, preta e periférica, essa vida não tem valor algum. Um celular vale muito mais. Aliás, a gente viu uma mulher ser presa e mantida presa na audiência de custódia pela juíza, uma mulher, né? Porque a mulher tinha roubado uma lata de leite em pó para dar comida para o seu filho. Então, assim, gente, é essa sociedade que nós estamos dentro dela. A gente não pode fechar os olhos para isso hora nenhuma. Mas ô Lavínia, já que você terminou de fazer a leitura, eu quero que você escolha o número de, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 10. De 1 a 10, por favor. Qualquer número, pode falar. 6. 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alfonso, aí não é justo. Aí não é justo. Bom, mas diz o Não sei, sorteio que é isso, não sei Alfonso. o que você vai falar aí para dizer se é Pois justo é, ou não. e eu também não sei. Eu quero ler com você a questão 734 e quero que você nos ajude a avaliar uma questão dentro dela. Deixa eu primeiro pegar a questão. Eu quero que você me diga se há ou não especismo nessa questão, por quê, e que você analise essa questão 734 a partir da Em, perspectiva do especismo, tá? em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso nunca constitui um direito. Bom, o final da frase já responde bem a pergunta, né? O abuso nunca é um direito. E essa pergunta foi feita em 1850 e pouco, né? E ela continua bastante atual. Ainda existem safari de caça em vários países, muito menos do que naquela época, né? Mas ainda existe. Existem situações de autorização de caça para regular
população de animais. Estamos passando por isso no Brasil, no Brasil. em relação ao javali. Né? Vocês aí na Goiás, mais do que qualquer outro lugar. Então, a partir do momento que admitimos que os animais têm alma, certo? Eu acho que isso é bem claro no Livro dos Espíritos, não é igual à nossa, mas eles têm. O matar o animal é alguma coisa punível numa situação futura. Pode ser, se ela foi feita de maneira abusiva, é lógico. Não tem, se é feita para matar a fome, tem os atenuantes, mas, no meu entender, continua sendo um ato de violência. Não sou vegetariano ainda, mas tem uma restrição muito grande no consumo de carne, principalmente. Eu tenho uma pergunta a mais ainda, antes de você Mas, finalizar. Só para mas você eu, já agregar. tá. Assim, se esse espírito fosse vegetariano, você acha que a resposta seria essa? Precisa perguntar para quem seja. Pô, já que você está querendo ser vegetariano, é interessante, olha. Você acha que essa resposta caberia a um Não, espírito não. vegetariano? Eu acho que essa resposta cabe a um espírito que conheça a natureza da Terra hoje, qualquer que Né? seja a situação individual dele. Tá? Tem algumas respostas aqui no Livro dos Espíritos que ela mostra demais a posição individual do espírito, Uhum. principalmente as respostas ligadas à teologia católica. Mas nessa pergunta, eu acho que a resposta está bem, para a época e talvez até para hoje ainda, está bastante cabível. Tá, mas tem Agora, a palavra necessidade, que é é, questionável, né? É essa mais cultural necessidade do que propriamente como necessário, né? você pode colocar como hábito social, Hábito social, certo? exatamente. Não, não é, porque necessidade, quando a gente pensa em necessidade, é aquela situação, roubou uma lata de leite por necessidade. Bom, isso tinha que estar claro na cabeça dessa juíza. Ela seguiu simplesmente o que está no texto da lei, roubou, tem que ser punido, tem que manter. Está completamente. Ela não usou da razoabilidade nesse caso, né? É. Então, pensando em razoabilidade, eu acho que a resposta é dada de maneira adequada, sim. Ok. O abuso nunca é direito. Isso aí, Uhum. para mim, está claro. Ok. Agora escolhe o número de 1 a 10 de novo, por favor, ô Alfonso. Agora é você quem escolhe, você foi o último que falou. 7, quem está na frente? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô, Lavínia, para a Vou... gente encerrar, então, para a gente encerrar, nós vamos ler a questão 753 e depois vamos a 754, 755. E nós vamos ler, e eu quero discutir nessas questões a questão do racismo, tá? A gente já leu ela, inclusive. A gente já leu ela, inclusive. Deixa eu compartilhar ela aqui e você vai ler para nós e eu vou perguntar se há racismo nessa questão. E eu gostaria que você analisasse para nós, a essa altura do campeonato, acho que você já está suficientemente embasada com toda essa discussão para verificar. Na questão 753, o que é que tem de racismo? Se há ou não, e se há, o que que é, se não, por que que não? Como se explica que a crueldade seja o caráter dominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como tu o chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm necessidades além das da vida do corpo, só pensam na conservação pessoal. É isto o que os torna geralmente cruéis. E, além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito ficam sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer esta influência. Colonialismo até o último fio de cabelo, né? Não Colonialismo até o último fio de cabelo. né, aquela coisa Acho interessante que no começo da questão ele fala assim, né, povos primitivos como tu os chamas.
né? Quer dizer, assim, pode primitivo como tu o chamas, quer dizer, ele já dá uma induzida que é da forma como você chama esse pessoal, né? Mas ele acaba concordando. Não, sim, ele concorda, né, dizendo que a matéria se sobrepõe sobre o espírito. Não, e que ele se entrega aos instintos animais, né? A A gente já Marjo... tem discutido isso várias vezes, né? Isso aí é colonialismo purinho, purinho. Marjorie, você queria falar, Marjorie? Pois não. Vou falar rapidinho, porque meu sinal está caindo toda hora. Se cair, eu não volto mais. Já cansei. Eu vou lembrar que os egípcios, os maias, eram extremamente sofisticados tecnicamente, eram intelectualmente muito desenvolvidos. Naquela época, talvez não se tivesse essa informação, essa noção. E, no entanto, eram extremamente cruéis. Então, não tem parâmetro de intelectualidade e informação humana. As coisas não sempre não andam juntas. Nesse planeta não tem andado juntas, né? Ô, Então, Marjorie, você acha que eles eram mais ou menos cruéis que os europeus? eles eram cruéis no sentido assim, por exemplo, você sabe que os maias tinham aquela coisa de cortar a cabeça e ficar jogando futebol com a cabeça das pessoas. Eles sacrificavam crianças, né, naqueles Uhum. poços, né? Então, assim, a crueldade nesse sentido, né? E, E e como que a gente pode colocar isso aí diante de o fato de, por exemplo, gente, eu acho horroroso meu avô falar, tá? Empalar uma pessoa porque essa pessoa era herege. não é isso que eu estou querendo dizer. Eu Não, só estou querendo dizer entendi, assim, Mas só quis dizer assim, olha, que essa crueldade, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, né? A gente fica parecendo que os cruéis eram só os maias, mas na verdade havia não, crueldade entre os maias, havia crueldade entre os europeus, havia crueldade entre africanos, havia crueldade no mundo inteiro, né? do ponto de vista tecnológico, os estão muito à frente desses povos europeus. Não tem nem comparação. Os maias e os Exatamente. próprios egípcios, É. entendeu? E em Não certos tem aspectos, comparação. Pois não, em pode certos falar. aspectos, a crueldade também é cultural, né? O que é cruel por uma sociedade pode não ser para outra. E as trocas entre os povos, de alguma maneira, vai influenciando nisso, né? As trocas vão ajudando a questionar uma coisa, discutir outra, etc. Só que eu acho muito interessante os europeus acharem, no século XVI, que cruéis eram os outros, né? Eu acho isso muito interessante. Só os outros eram cruéis. O Alfonso, e depois a gente vai encerrar. Sim, Alfonso. É uma informação que a gente tem hoje, historicamente, que, com exceção do Nordeste dos Estados Unidos, todos os demais lugares onde o colonizador chegou, ele foi bem recebido. Ele foi bem recebido no Brasil, ele foi bem recebido no México e na América Central, ele foi bem recebido no sul dos Estados Unidos. Quer dizer, somente os índios do Nordeste dos Estados Unidos viram esses homens com certa precaução e chegaram a atacar. Inclusive, isso provavelmente é porque eles já tinham recebido As notícias. visitas de vikings alguns anos antes, talvez séculos antes. Então, já existia naquela cultura uma ressalva contra estrangeiro que viesse do mar. No resto, não. O espanhol usou desse costume que os astecas e os maias tinham para justificar o ataque que eles fizeram atrás de ouro. Usaram isso, e aí eu diria que Kardec está muito mal informado quando faz essa pergunta. A informação que ele tinha, tanto que eu acho que a resposta, quando ele fala os povos primitivos como os chamas, que não, que aqueles povos que eles chamavam de primitivos, a rigor não eram primitivos, mas eu concordo contigo, ele estraga a resposta na continuação. Ele começa bem, na E hora de depois tirar o 10, ele. merece um zero. Eu É, queria perguntar se a Luzia, que não disse nada, se a Silvia, que não disse nada, se a Maria de Lourdes, que não disse nada, se vocês conseguem ver o racismo nessa pergunta e nessa resposta. Beleza. Eu, sinceramente, não vi. Não.
Não. Tá. A Luzia, viu o racismo nessa pergunta e nessa resposta, Luzia? Oi, gente, boa noite. Eu acho que sim, porque não eram só aqueles povos que eram cruéis, porque a gente vê a crueldade no mundo todo, até hoje a crueldade existe. Então, fazer uma pergunta se aquele era cruel, porque eles se achavam que eles não eram, né? Então, eu acho que tem racismo sim aí. Uhum. Silvia, e você, Ou, Silvia, ou, como você... ou também Sim, não pode Luzia. ser que não é visto como racismo, porque para eles não tinham crueldade. Porque o racismo a gente vê com o olhar de hoje, né, Luzia? Isso, Com o naquela olhar de época hoje, a não gente tem era. condições de ver. Para eles, naquela época, eles estavam cercados de razão, É. né? Os outros que eram os cruéis. Os outros que eram os cruéis. Eles empalarem Assim como pessoas, hoje, muitos acham que tem razão, né? Ainda ainda existem hoje. pessoas que têm razão. Exatamente, né? Então, gente, eu só vou fazer uma recomendação para quem ainda tiver alguma dúvida, tá? Com relação a essa questão do racismo, do colonialismo nessas questões, analisem as questões 753, 754, 755, tá? E aí, se alguém ainda tiver dúvida, né? Porque essas questões elas são muito importantes para a gente entender o que os europeus consideravam como primitivos, o que os europeus consideravam como selvagens, como atrasados, como povos inferiores. Essa pergunta, essas três são muito importantes para a gente perceber isso, tá? Vamos, Tem que lembrar. quem ainda tiver É, dúvida, leia as três e a gente faz um pequeno bate-papo no início para tirar essa dúvida, porque a gente já vai mudar de assunto. E esse assunto é bom que ele não seja objeto de dúvida nos próximos tópicos nossos. Como é que é, Alfonso? Diz lá. é que hoje usa-se o termo racismo de maneira mais ou menos generalizada, né? Porque esse posicionamento que o europeu central ali, né, inglês, França, Áustria, Alemanha, tinham dos americanos, né, da parte é o mesmo sentimento que eles tinham do leste europeu, Exatamente. que é muito mais antigo e muito mais tempo civilizado do que a Europa o oeste europeu, o centro-oeste europeu, Era que Alemanha, Kardec vê. era França, Inglaterra, né? A Chegava Espanha, no máximo até até Alemanha e a Áustria. Alemanha. Isso, até a Alemanha, E exatamente. Áustria. Áustria. É. Áustria, eu acho que foi centro europeu muito antes desses outros. Uhum. Mas a civilização ela começou mais a leste, ela é muito mais forte, e essa civilização do leste é mal vista pelo europeu do mesmo jeito que o americano e do Extremo Oriente. Quer dizer, a gente não compara o tempo de civilização da China, Índia, Coreia com o tempo de civilização da Europa. Lá é muito mais antigo. No entanto, eles eram vistos como selvagens, Atrasados. do mesmo jeito por exemplo, Americano ou africano. não, o índio brasileiro, por exemplo, ele vivia ainda, e vive ainda, uma boa parte deles, no que chamamos de Idade da Pedra, né, com Mas isso pequenas. não era verdade em Agora, 1600. Isso não era verdade em é, 1600. agora, não, o brasileiro talvez sim, mas o centro-americano, a região do Peru, o norte-americano, não, eles estavam muito, muito mais adiantados do que os selvagens, como o Kardec coloca aqui. E mesmo o brasileiro, eles já tinham sociedades muito bem organizadas. Eles só não tinham desenvolvido tecnologias semelhantes às dos europeus, né? Mas eles tinham Isso. cidades também com Não, e não 200 tinha mil tecnologia habitantes nem semelhantes ao resto dos dos ameríndios. outros Tanto americanos. que, tanto que a sequência que diz que a civilização veio pelo norte para o sul. Se fosse isso, o sul estaria muito mais desenvolvido tecnologicamente do que o norte, não, porque eles vêm Exatamente. trazendo conhecimento. É. A Nadir quer falar antes de encerrar. Nadir, te dou um minutinho para a gente não extrapolar demais o tempo, por favor. Elias, Hum, é só uma coisa que eu estava anotando.
eu já li muitas vezes, estudei muito os livros do Kardec e nunca tinha percebido esse racismo, essa forma primitiva que ele falava, para mim, eu via como os povos, quando a gente começou lá atrás, eu nunca pensei, e assim como eu acho que muita gente também, essa forma primitiva, dos seres primitivos, é quando a gente começou a caminhar lá atrás. Eu via assim, eu comecei a abrir os olhos, ouvindo você e estudando você, né? Foi bom, e eu acho que muita gente ainda, dentro do Espiritismo, pensa como eu. Eu acho que a gente leu, estudou aquilo, sabe, meio alienado, assim, né? E a Nunca. resposta leva a esse raciocínio, né, Nadir? A É. resposta que ele dá leva a esse raciocínio. Então, para mim, na minha cabeça, eu nunca tinha tentado que os nossos povos eram esses primitivos e que os negros eram inferiores. Eu nunca tinha tentado que era isso. Mas, assim, eu vejo o europeu, assim, quando ele chegou no Brasil, aqui tinha vida, tinha floresta, estava tudo in natura, né? Então, eles viram os índios pelados, natural, como vê o mundo, e aí eles julgou que era primitivo, porque aqui não tinha nada, né? Só Peraí, tinha os índios beleza. não andavam pelados, não. De onde você tirou isso? É, Não. tô imaginando, né? Não, É eles isso, andavam com cocares na cabeça, com sim, brincos, com coisas no rosto. Eles não achavam necessário cobrir a parte de baixo, então, mas isso aí que talvez porque a eles. parte de É o que cima está era escrito muito bem é o que está adornada. escrito na carta de caminha, né? É, né? Então, E mas tanto que ele por isso que eles classificou como se achavam fosse o que Éden. eram inferiores, né? Por isso que eles achavam que eram. Mas aqui a gente era uma natureza exuberante, era um mundo a ser desvendado para eles, né? Então nós éramos primitivos para eles, E né? até, Nadir, interessante que aquela natureza exuberante era tudo agricultura altamente desenvolvida pelo sistema da agrofloresta, que hoje está sendo resgatado. Eu acho que o homem branco é que é primitivo, né? Nós é que somos primitivos, não os índios, né? A É gente ainda isso. se mata tão devagar, por tão pouca coisa, né, ô Nadir? Eu já falei que eu me tornei revoltada quando eu comecei a estudar você, porque eu antes era muito boazinha, assim, tudo certinho. Estudou, Gente, a gente é meio alienado, viu? mas é uma descoberta que a gente vai fazendo pouco a pouco, a gente vai entendendo melhor o pensamento de Kardec, a gente vai entendendo mais Kardec era um ser humano, né, gente? Um ser Vai humano. entender, vai Como entender. ser humano, ele é um homem que está dentro do contexto do seu tempo histórico, ele usa a linguagem, as teorias do seu tempo histórico. Se a gente começa a entender isso, fica mais fácil de a gente entender a própria proposta espírita. Né? Eu entendo assim, fica mais fácil entender a proposta espírita e a gente ser mais leve no entendimento do espiritismo, sabe? Para mim, eu digo para vocês que eu me sinto muito mais espírita hoje, né? Porque hoje, para mim, assim, essas coisas todas podem ser discutidas sem problema nenhum, né? O fato de ter perdido o dogmatismo, eu acho libertador, sabe? Eu acho libertador Eu também sair acho. da prisão do dogma. Alfonso, encerra para nós com 30 segundos, Alfonso. Então, para terminar, vamos agradecer a oportunidade desse encontro, agradecer que a gente troca essas ideias sem milindres, né? Deixa os mimimi de lado e comenta abertamente, independente da posição individual de cada um, política ou qualquer outra coisa. E agradecer que vocês são um grupo 100%. Nós somos um grupo, nós somos um grupo maravilhoso. Todo mundo. Um abraço, gente. Até sexta-feira, viu? Até, bom Valeu. fim de semana. Bom fim de Tchau. semana.